E aí, meus amigos, aqui é o evangelista Jailson Jussier. Nós vamos gravar mais um vídeo no nosso canal no YouTube, né? Evangeliza Agora Brasil. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, né? Evangeliza Agora Brasil, Pastor Jailson Jussier. Mande seu like, aperte o seu like e você compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, se você gosta dos nossos conteúdos, tá bom, meu amigo? Então, compartilhe esses vídeos, tá bom? Esses vídeos do nosso canal. E hoje nós vamos tratar um tema, vamos abordar um tema bastante até esquecido em nossas igrejas, em nossos púlpitos, né? Nossos cultos. Alguns pregadores têm esquecido muito de abordar esse assunto que vamos tratar hoje. E o tema que nós vamos tratar hoje é a respeito do plano da salvação, ok? Nós vamos ler dois textos das Escrituras Sagradas. O primeiro se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Tem uma diferença. A tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, a primeira carta universal de Pedro. Carta de Pedro, 1 Pedro, carta universal, epístola universal, não é epístola pastoral não. Epístola universal, capítulo 1, verso 18, diz assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Verso 19: Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Graças a Deus por essa palavra, queridos que navegam na internet, que se tiver interesse de inscrever no nosso canal, tá bom? Evangeliza Agora Brasil. Então você manda um like lá, se inscreva e compartilhe. Se gosta do nosso conteúdo mesmo, compartilhe. Esse assunto que nós vamos abordar hoje, sobre o plano da salvação. Amém, queridos? Meus irmãos amados, todos que vão ouvir, você que não professa a fé cristã ainda, ou que está afastados dos caminhos do Senhor, nós vamos falar hoje sobre o plano da salvação. O plano da salvação. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, a primeira profecia da redenção, Deus lançou no jardim do Éden. O casal já tinha caído, já tinha pecado, e foi a primeira profecia de Deus para o homem. A profecia da redenção está no capítulo 3, versículo 15, né? Então a primeira profecia foi lançada e o casal ainda estava no Éden. Aqui tem uma minúcia, um pormenor que é bem interessante. O casal ainda não tinha sido expulso do Éden. O casal ainda estava no Éden quando Deus lançou essa profecia. Quando o homem caiu, Deus arquitetou, projetou na eternidade o projeto redentor, o projeto da redenção, da obra redentora. Então nós vamos aqui abordar algumas coisas desse assunto que no cristianismo é uma das principais doutrinas do cristianismo. Amém? O plano da salvação. O que é a salvação? O que é a salvação? Salvação, eu vou aqui trazer uma ilustração. Essa semana nós
assistimos um telejornal que é da Record, se não foge da memória, e nós vimos um assunto de resgate de uma criança que estava engasgada com alguma coisa, a criança, um bebezinho, e a mãe ficou desesperada, e ali, como estava próximo da polícia, chamou a polícia, e a polícia já é treinada para os primeiros socorros. Até depois de resgatar a criança, o policial nos ensinou como, quando a criança estiver engasgada, e dar os primeiros socorros. É só colocar ela para baixo, colocar a mão na garganta e bater 5 vezes. E ali, aquele policial resgatou aquela criança. Isso aí é uma salvação, isso aí é um livramento. Então, salvação na Bíblia, biblicamente falando, vou falar nem teologicamente não, biblicamente falando, salvação significa livramento de quê? Quando Jesus morreu na cruz, Ele foi nos dar o livramento de quê? De um lugar de tormento, de uma condenação, porque depois que o homem caiu, pesa sobre o homem a sentença condenatória. Todos os homens, depois do pecado, todos os homens vão morrer agora. O homem não ia morrer. Então pesa essa sentença condenatória. Então, livramento Jesus nos deu lá na cruz. Livramento de um lugar de tormento, de um lugar tenebroso, de um lugar de angústia, de um lugar horripilante. Jesus morreu na cruz para salvar, livrar literalmente o homem desse lugar perigoso que é o inferno. Ok? Então, livramento é isso. Salvação é livramento. Então, aquela criança foi salva através dos policiais. E o policial bateu nas coxinhas da criança e tirou o engasgo, né? Tirou aquilo que estava obstruindo o seu ar. Então a criança estava morrendo e o policial bateu nas costas do bebezinho, e o bebezinho que estava engasgado, trazendo para a lição espiritual, para a linguagem espiritual. Nós temos que pegar os pecadores, os perdidos, os homens que ainda não foram salvos. Devemos fazer justamente como esse policial, pegar essa pessoa e salvá-la, porque elas estão engasgadas com o pecado. Amém? E a segunda coisa que eu vi essa semana ainda, de um jornal que falava sobre afogamento. E ali estava falando dos salva-vidas, de como salvava as pessoas, e passou nesse dia uma mulher se afogando. Quando a pessoa está se afogando, ela tem que se levantar, ela se levanta e baixa. Ela levantava a mão e baixava. Assim é o pecador, assim é os homens que estão desesperadamente atrás de salvação. Então aquela mulher se levantava e baixava. E foi ali o salva-vidas e livrou, deu um livramento. Isso é uma salvação, é um livramento, né? Literalmente, é um livramento. A pessoa salvou, o salva-vidas salvou. Então a igreja é o porta-voz. Nós somos instrumento para salvar, como está escrito em Judas, no versículo, parece que é o 23 ou 24, salvando alguns, arrebatando do fogo. Então, como aquela mulher foi salva, ela teve o livramento, se aplica justamente para a salvação. Salvação é livrar o homem das garras de Satanás e do poder do pecado. A igreja precisa ser, como disse Reinald Bonk, a igreja é um bote salva-vidas. Amém? Então vamos lá. O que é o plano da salvação? O plano da salvação é a explicação sobre a salvação em Jesus. Deus ama e criou um plano para salvar a humanidade do pecado através de Jesus. Todos que creem em Jesus podem ser salvos. O plano de salvação é a manifestação do amor e da justiça de Deus. Todos pecaram e precisam de redenção, mas Cristo pagou o preço.
por nós. A salvação é um dom gratuito. Se você, aqui já faz até um apelo, é um dom gratuito. Se você não tomou essa decisão, hoje é o dia da salvação. A salvação é para hoje. Então tem uma urgência de Deus de salvar todos os homens pecadores. Ninguém está isento do plano salvífico, não. Ninguém. Por mais que a pessoa seja o maior pecador, existe um grande salvador. Ninguém. Todos, a Bíblia diz lá em Timóteo 2,4, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação para todos aborda todos os homens, independente das suas crenças, seus credos, sua classe social, seu poder aquisitivo, se é rico, é pobre. A salvação é para o gordo, para o magro, para o feio, para o bonito, para o leigo, para o doutor. A salvação é para todos. A morte, o sacrifício que Jesus fez, a salvação aborda toda a humanidade caída através do nosso pai, o primeiro pai da raça humana que pecou no Éden, Adão. Então o plano da salvação é o amor e a justiça de Deus, que todos pecaram. Nós precisamos de uma redenção, mas Cristo pagou o preço. Então nós vamos abordar aqui que faz parte do plano da salvação, da doutrina da salvação, a criação. Deus criou o homem e a mulher para viverem com ele e progredirem para a vida eterna. O homem, se ele não comesse o fruto proibido, ele nunca ia morrer. Não ia ter hospitais, farmácias, remédios, não ia ter casa funerária para comprar caixão, não ia ter cemitério, não ia ter enterro, não ia ter nada disso, não ia ter doenças, não ia ter nada, não ia ter hospital particular, não ia ter o hospital federal, não ia ter hospital da prefeitura, não ia ter nada de hospital, não ia ter nada disso, não ia ter nenhum tipo de supermercado que vende remédio, não ia ter nada disso, porque o homem pecou e entrou o pecado no mundo. Então Deus criou o homem pleno. O homem, quando estava no jardim do Éden, o homem era perfeito, ele tinha comunhão com Deus, e Deus disse para Adão: você vai dominar a terra e sujeitar a terra. O homem tinha saúde plena, o homem tinha comunhão plena, o homem era imortal. Agora Deus cria o casal Adão e Eva e coloca lá para eles progredirem a imortalidade, o que quer dizer, ou por que não dizer, a vida eterna. Se ele não comesse do fruto proibido, o homem ia viver, ia ter vida eterna. Perguntaram a Billy Graham, dos maiores evangelistas, o que é vida eterna? Evangelista Billy Graham: vida eterna é vida para sempre. Então eles iam progredir para a imortalidade. Quando Deus criou o homem e a mulher. Agora vamos falar do assunto da queda. A transgressão de Eva levou à separação de Deus e à introdução do pecado no mundo. Quando o homem caiu, houve a separação. Até hoje o homem está separado de Deus. O homem está separado devido à queda, devido ao pecado. Todos os homens estão separados, não tem mais Deus relacionamento. Deus, na viração do dia, visitava, havia uma comunhão extraordinária. O homem não conhecia o pecado, então ali habitava a lei da inocência. O homem era inocente ali. Então quando o homem caiu, houve a separação. Então Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, do Éden. Então houve essa separação. Até hoje o homem está separado de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Depois que o homem caiu, houve uma separação. E nessa separação houve a morte espiritual. Deus disse para Adão: se você comer do fruto proibido, você vai morrer. E quando o homem comeu o fruto proibido, veio a queda, veio o pecado e veio a morte
espiritual, o homem agora não tem mais comunhão com Deus, não poderá ter comunhão com Deus. E depois eu vou explicar como é que o homem vai voltar a ter comunhão com Deus. Ele está separado, não tem mais relacionamento o casal agora, porque pecou e veio a morte espiritual. Os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1 e 2. Por causa da ofensa do homem, o homem ofende a Deus. Por causa dos delitos e pecado e ofensa, nós estamos mortos. Os homens estão mortos espiritualmente. Não pode ter a presença de Deus. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1 e 2. Então, existe 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, o homem está separado da comunhão com o seu Criador. E existe a outra morte, a morte física. Do pó tu vieste, do pó tornará. O homem não ia morrer. O homem ia ter o estado eterno, ia ser eternamente. Não ia morrer, ia viver para todo sempre. Então o nome disso se chama morte física. A morte física é a separação da alma do corpo. E existe outro tipo de morte, que é a morte eterna. Existem 3 tipos de morte: morte espiritual, morte do corpo, da alma, morte física e morte eterna, que Jesus falou. Agora vamos entrar sobre o pecado, a entrada do pecado no mundo. Capítulo 5, versículo 12 diz assim: que por um homem entrou o pecado no mundo, e por entrar o pecado no mundo, a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Depois que o homem peca, Adão, o pai da raça humana, o pecado entra no mundo, a originalidade. Então, os teólogos eruditos, eles pegam como a base da origem, toda criança nasce no pecado. Aí o homem agora tem a sua origem, o pecado tem a sua origem. Salmo 51, vamos para Salmo 51 e o verso, deixa eu ver aqui, Salmo 51 e o verso 6, que diz assim, verso 5: Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Todas as vezes que uma mulher grávida vai dar luz um filho, a uma criança, um bebê, a criança já nasce na origem do pecado. Então veio o pecado entrou no mundo, o pecado agora se tornou origem. O pecado entra no mundo e vai agora entrar no mundo e vai fazer com que os homens agora morram. Nós estamos sob uma sentença condenatória. Todos os homens vão morrer, vão ter morte física. Por quê, evangelista? Porque por causa do pecado nós agora nós somos sentenciados à morte física. O pecado entra no mundo, Romanos 5:12 e Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, em sua peculiaridade, em sua sentença, o pecado se tornou universal. No capítulo 3 de Romanos, versículo 23. O pecado se tornou universal.